Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre coordenadas polares e cilíndricas, que são usadas, por exemplo, para descrever movimentos na mecânica clássica, quando a gente tem um tipo de simetria circular. Então, o que a gente viu até agora é que para a gente descrever vetorialmente o movimento de um corpo, uma partícula qualquer, no caso mais geral possível, na mecânica clássica, usamos três coordenadas, né? Ou seja, esse vetor acontece, esse movimento, na sua forma mais geral possível, ele acontece no espaço tridimensional. Então, o vetor posição ele é escrito, conforme está aparecendo aqui, em termos de três componentes, né? As componentes na direção I, J e K. Né? I, J e K. Por que a gente escolhe essas três componentes? Né? Essas três componentes representam as direções horizontal, na horizontal, duas direções perpendiculares quaisquer, para descrever o movimento, e uma terceira direção perpendicular, essas duas que representam a altura. Então, é importante dizer que essas três coordenadas, que a gente chama de coordenadas cartesianas, e as suas respectivas direções, né, elas são fixas no espaço. Então, a partir do momento que eu escolho uma direção para ser a direção I, representada por esse versorzinho I aqui, né, ela não muda no decorrer do movimento. E da mesma forma, né, se ela não muda, a direção J, que é perpendicular a ela, também não vai mudar, e a direção K também não muda. E essas três direções, né, elas são obtidas por meio da regra, que a gente fala da regra da mão direita, né, que a gente costuma representar assim, né? Se você fizer o produto vetorial de I com J da direção K, se você fizer o produto vetorial de J com K da direção I, e se você fizer o produto vetorial de K com I da direção J. Então, às vezes aparece assim, né? Eu gosto de fazer dessa forma. Os versores aqui, I com J obtém K, J com K obtém I, e K com I obtém J, né? Então, essa é a maneira mais geral possível de representar um movimento em termos de coordenadas cartesianas relacionadas com três direções fixas no espaço. Considerado isso, né, você facilmente obtém o vetor posição, que é a derivada do velocidade, que é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Né? Como as direções I, J, K foram escolhidas como sendo direções perpendiculares entre si e fixas no espaço, você, quando atua a derivada, né, temporal no vetor R, essa derivada só afeta os escalares, né, x, y e z, que é o que a gente obtém na expressão aqui. Então, nesse desenho que eu coloco aqui, fica fácil entender o vetor posição. Então, quando eu escrevo essa representação, eu posso pensar que esse vetor R é uma soma de três vetores. Um vetor que tem módulo, né, ou tamanho x e aponta na direção I, mais um vetor que tem tamanho y e aponta na direção j, mais um vetor que tem tamanho z e aponta na direção k. E é esse desenho que aparece aqui. Então, eu vou tentar colocar lilás aqui para vocês enxergarem. Então, se você pensar que existe um vetor nessa, não vou riscar não, um vetor nessa direção I, ou x, né, que se a gente quiser pôr o versorzinho, ele está aqui, ó. Né? Ele é unitário e aponta nessa direção. Então, eu tenho x na direção I, esse dado em azul. Depois eu tenho um tamanho y, né, na direção j, que é um versorzinho apontando para cá, está em vermelho. E depois eu tenho um z na direção k, que é né, a direção k está aqui na vertical nesse problema, certo? Aponta aqui para cima. Ok? Então, se vocês olharem, né, vocês podem pensar assim, aqui existe um plano, que a gente chama que é o plano z igual a zero, é esse plano aqui, né? Então, se você somar x com y, você obtém esse vetorzinho que está em cinza, uma soma vetorial, certo? E aí,
Se eu pegar esse vetor, que é a soma de x e com y na direção j, e somar com essa componente z, né? Então eu pego esse cara, soma a componente z e obtenho o vetor que é o vetor r, dado por essa fórmula aqui. Então, isso é a maneira mais geral possível de você representar um vetor em termos de 3 direções fixas. Então, I, J e K são versores constantes, é importante lembrar isso, né? Quando a gente vai para 2 dimensões, a gente é um caso particular do caso que a gente viu anterior, né? Então, você pode pensar, por exemplo, que você, você tem um movimento sobre uma mesa, certo? Então, nesse movimento sobre uma mesa, não há variação de altura do corpo. Então, a direção K, o Z que você der, seja lá qual for o sistema de coordenadas que você colocar, o Z que você der para o corpo, ele vai se manter sempre fixo, né? Então, não tem... você pode, por exemplo, definir um sistema de coordenadas onde o Z igual a zero é exatamente em cima da mesa. Então, para esse tipo de situação, a gente fala que a gente tem um vínculo e esse vínculo reduz as coordenadas de 3 dimensões para 2 dimensões, que é o que a gente está escrevendo aqui, né? Nessa expressão aqui. Então, você tem lá o corpo fazendo um movimento qualquer no plano, né? E eu represento esse, né? Modelo esse movimento em termos do vetor posição, que é esse vetor aqui, que tem módulo R, né? E aponta na direção, que é a soma dada pela... A direção desse vetor R, né? É dada pela soma de um vetor que é x, aqui ele não fez no desenho, mas seria, né? X, opa, meu vetor ficou torto, mas seria x na direção y, com a soma de um segundo vetor, que seria y na direção j. E é o que a gente obtém nessa expressão aqui. Então, quando eu tenho um caso simplificado de que o movimento acontece em algum plano, esse plano pode ser um plano vertical, por exemplo, quando você faz um lançamento oblíquo, né, de um corpo e não tem a resistência do ar. Então, esse movimento é um movimento que está num plano vertical, não num plano horizontal. Ou pode ser, por exemplo, um movimento em cima de uma mesa, né, que é um movimento bidimensional também. E a gente escolhe trabalhar com coordenadas cartesianas simples quando não tem mais nenhum outro tipo de simetria no meu sistema, tá? Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Deixa eu fechar esse cara aqui. Então, esse aqui é um vídeo que eu extraí do canal do Guilherme Chaves, né? E aqui o movimento é apresentado. A gente pode ver que ao girar... Então, ele está explicando lá, né? Ficou o áudio no fundo aí, eu vou deixar. Mas a ideia é que você vê um movimento, né? Se a gente for fazer um desenho, ele é um movimento que está acontecendo num plano aqui. Tem uma bolinha, né? Que ela está girando num plano aqui no alto. Ela está fazendo que ficou meio picudo aqui, mas é uma bolinha que, se você quiser escrever um eixo, né? Assim, esse aqui pode ser o eixo Y, esse aqui é o eixo Z, a gente vê que a altura está aproximadamente fixa, porque a bolinha está fazendo um movimento numa circunferência aqui a uma certa altura. E eu pus essa altura como sendo Z igual a zero, né? Mas poderia ter posto outro Z também. E esse movimento é um movimento circular, né? Então, existe uma simetria nesse movimento, né? Então, eu pus aqui as coordenadas, o x aqui, porque x vetor y dá z, pela regra da mão direita, né? Você vê que está orientado corretamente, tá? Então, esse movimento é um movimento que acontece num plano, né? Não necessariamente esse plano está no chão, está numa certa altura, né? E o corpo está fazendo um movimento circular, tá? Então, para esse tipo de problema, eu tenho a primeira restrição, que é a restrição de que o meu vetor posição, né? Agora, o meu vetor num ponto qualquer, por exemplo, esse ponto que eu coloquei aqui, o vetor posição, ele vou pôr em vermelho aqui, ele sai daqui da origem e vai até esse ponto, né? Ele não tem altura, né? E ele vai ser a soma de duas componentes aqui, eu não sei se eu vou conseguir desenhar bem, um x na direção y, mais, um y na direção j.
Então, eu escrevo esse vetor R como sendo um x na direção y mais um y na direção j. Só que x e y não são coordenadas muito boas, porque, por exemplo, se eu tenho um movimento circular, eu tenho um vínculo nesse sistema, que é uma coisa que a partícula é obrigada a obedecer, que é o vínculo de que o raio, nesse problema, é aproximadamente constante. Né? Então, se eu assumo que essa partícula está fazendo um movimento circular num plano, eu preciso de duas coordenadas para representar essa partícula, ou duas direções. Inicialmente começo com I e J, as direções I e J, e as respectivas coordenadas x e y. Mas essas coordenadas elas satisfazem um vínculo, que o vínculo é o vínculo da equação da circunferência, que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser r ao quadrado fixo. Então, elas não são completamente dependentes, né? Elas estão relacionadas por meio dessa equação de vínculo aqui. Então, o que a gente faz? É muito mais simples, se eu souber o raio dessa circunferência, a maneira de localizar a circunferência, por exemplo, é dando o ângulo. Vou pôr uma terceira cor, vai ficar uma bagunça aqui, é dando o ângulo que o vetor posição faz com o eixo x. Se eu já sei que o raio é fixo, eu tenho a informação inicial sobre o raio, isso não vai variar, eu descrevo esse movimento, né, simplesmente apresentando o raio θ. Então, para esse tipo de problema que tem uma simetria, ao invés de trabalhar com as coordenadas x e y, eu trabalho com novas coordenadas, que são r e θ, com um particular que, se o movimento for um movimento circular, uma dessas coordenadas deixa de variar, né, que é o raio, tá ok? Se aqui eu tenho duas direções, que são as direções I e J, né, relacionadas com essas coordenadas, agora eu vou ter novas direções, que é o que a gente vai estar trabalhando no próximo slide. Então, eu passo agora a ter duas novas direções, uma associada com esse escalar, que é o raio, que a gente vai falar que é uma direção radial, e outra associada com o R, né? Com θ, tá? Com o ângulo, que vai ser o novo versor que a gente usa, também é uma simbologia θ chapéu, né? Associada com essa coordenada θ do movimento circular. Como é que a gente faz isso? É o que a gente vai estar olhando no próximo slide, tá? Então, a gente tem um movimento no plano geral, né? Então, se eu quero trabalhar com coordenadas polares, é aquilo que eu estou falando, né? Então, eu tenho um movimento no plano, aqui eu só representei o eixo x, né? Que se você quisesse pensar, a gente teria uma coordenada, vamos pôr em amarelo, uma coordenada, uma direção y para cá, e se você quisesse, a gente teria aqui, o movimento é no plano agora, eu teria uma direção j aqui, certo? Agora, eu não quero mais trabalhar com os escalares, né, representando as projeções nessas direções I e J, ou seja, x e y. Eu quero trabalhar com novos escalares, que são R e θ. Né? Como é que a gente faz isso? Né? Então, primeiro a gente pensa que o meu vetor, eu vou chamar de Rzão, tá? Continua sendo vetor posição, tá? Eu vou chamar de Rzão só para depois diferenciar em coordenadas cilíndricas com um outro vetor, tá? Mas é só nomenclatura, tá? Passa a ser Rzão aqui. Então, o meu vetor posição, né? Se eu fizer a conta, se eu escolhi como eixo polar, por que eu chamo de eixo polar? É o eixo a partir do qual eu vou contar o ângulo, né? Medir o ângulo, né? Então, se você usa um transferidor, você tem que definir o zero, né, do teu ângulo, onde você assenta o zero no teu transferidor, a linha do zero no teu transferidor. Então, esse eixo a gente chama de eixo polar. Normalmente, quando a gente fala de coordenadas polares, por construção, né, por definição, o eixo polar é o eixo I, né, é a direção I, né. Então, se eu uso isso, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Aqui tem 90 graus, tá? E aí, se eu quero obter o tamanho, né, desse vetorzinho aqui, que aponta na direção I, né, esse tamanho vai ser dado por, se eu calcular, né, o cosseno do ângulo θ,
ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, quando eu isolo o x, ele fica R cosseno θ, que é essa primeira expressão que está aparecendo aqui, R cosseno θ, porque cosseno θ é x sobre R. Portanto, x é R cosseno θ. Da mesma forma, né, o y, se a gente calcular o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, e, portanto, o y sendo isolado, ele fica R seno θ. Então, em termos das coordenadas x e y, né, a gente tem que o vetor R é escrito dessas formas. Então, veja que, naturalmente, você escreve as coordenadas x e y em termos de R e θ. Né? E se o movimento for num movimento circular, uma das coordenadas desaparece, né? Ela vira constante. Né? Então, esse é o vetor posição. Se a gente quiser calcular, e aí, desculpa, esqueci de falar uma coisa. Né? Então, se eu quero agora descrever esse meu movimento em termos de duas novas coordenadas, eu vou ter que trabalhar duas novas direções. Então, essas direções são dadas aqui, sempre tem que ser duas direções perpendiculares para descrever o movimento mais geral possível no plano. Eu preciso de duas direções perpendiculares para descrever esse movimento. Normalmente eu uso IJ, que são direções fixas, mas agora aqui eu vou usar novas direções. As direções R e θ, tá? Que também formam um ângulo de 90 graus entre si, mas elas não são mais fixas. A direção R é uma direção, ela aponta, né, na direção do vetor posição. Então, se o movimento está variando, meu R está variando, a direção radial naturalmente varia junto. Então, ela não é mais uma constante, ela continua sendo um versor, o versor R, mas ele é um versor que varia com o tempo. Isso é importante na hora que a gente vai calcular a velocidade, calcular a aceleração e assim por diante, né? Então é isso que eu estou escrevendo aqui, olha. Então nessa descrição, o vetor posição por construção, ele tem módulo R, tamanho R, e ele aponta na direção radial, porque eu defini a direção radial como sendo essa. A direção radial, ela foi definida, né, como sendo o vetor posição dividido pelo módulo dele, né? Então é isso que está sendo representado nessa expressão aqui, nessa segunda expressão, o vetor posição. Se eu quero calcular, e aí a partir daí, se você assumir que R, né, é o vetor posição dividido pelo módulo, se eu pego esse vetor posição aqui e divido por R, o que sobra é só o que está entre parênteses, cosseno θi mais seno θj, né? Pegando essa segunda expressão aqui, dividindo por R, desaparece esse cara. E o que sobra é essa expressão aqui, cosseno θi mais seno θj. Então, agora eu tenho um novo versor que, se a partícula está andando, esse ângulo varia, portanto, esse versor varia. Se você fizer a conta, vocês vão ver que esse versor tem módulo 1. A maneira de fazer essa conta é lembrar que o tamanho de um vetor, né, qualquer, vou por aqui em cima, né, se eu quiser calcular o tamanho desse vetor, eu elevo ao quadrado, calculo o produto escalar e tiro a raiz do resultado. Vocês vão ver que isso vai dar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é, por construção, igual a 1 para qualquer valor de θ. Então, esse é um versor que surge, e eu já tenho a fórmula dele. Agora, falta entender como é que a gente obtém o versor θ, tá? É interessante que, se eu pego e calculo a derivada, eu falei que não é um versor constante, então se eu calculo a derivada do versor R, eu tenho que lembrar da regra da cadeia, né? Porque se eu vou fazer o dr dt, o dr, vamos aqui para baixo, por vermelho, o d, por exemplo, né? O dr dt, ele vai atuar dentro do cosseno e dentro do seno, certo? Porque I e J são constantes. Então, por exemplo, se eu calculo d cosseno de θ dt, notem que o argumento do cosseno é o θ. Então, se eu quisesse pôr menos seno θ, era só se eu estivesse fazendo a derivada, né, de cosseno θ de θ, que é menos seno θ. Mas isso não é a derivada que eu estou pedindo, né? Porque a dependência no tempo está dentro do argumento, ou seja, quem depende do tempo é o θ. Então, aí eu faço a regra da cadeia, dθ dt. Esse cara aqui é o que a gente, por simplificação, chama de θ ponto, tá? Esse θ ponto que está aparecendo aqui.
Então, cai um θ ponto, tanto no cosseno, que você vai aplicar a regra da cadeia, quanto no seno. Então, a derivada desse versor dá θ ponto, menos seno θi, mais cosseno θj, tá? Esse versor eu não estou explicando ainda, eu vou explicar no próximo slide, tá? Por enquanto assuma. Eu vou demonstrar para vocês no próximo slide que esse menos seno θi mais cosseno θj é justamente esse versor aqui que aponta nessa direção, perpendicular ao versor R, tá? Então, tem várias maneiras de demonstrar isso. Você pode, por exemplo, calcular o produto vetorial do R, né? Com o θ, que vocês vão ver que vai dar a direção K, tá? Ou seja, é uma direção perpendicular a esse plano, tá? E ela vai apontar no sentido da regra da mão direita. Então, R com θ, ele é definido de forma que R, aqui, do mesmo jeito que a gente fez IJK no slide anterior, R, versor R, produto vetorial com versor θ, dá a direção K, tá? Fazendo o produto vetorial, ok? Então, só se, né, isso é verdade só se esse versor θ realmente estiver apontando para cá. R com θ dá a direção K, a gente vai demonstrar na próxima parte. Mas, por enquanto, só lembra disso, que a derivada desse versor dá esse θ ponto, que no fundo é uma velocidade angular, né, porque é a taxa de variação do ângulo com o tempo, né, tá aqui, ó. Dθ dt é uma velocidade angular do movimento circular, né? E ele aponta nessa direção θ ponto. Então, a menos dessa velocidade angular, né? A derivada do R dá o θ, e a derivada do θ, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que dá o R também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a velocidade, que é a derivada do vetor posição em relação ao tempo, né? Eu posso vir por aqui, calcular a derivada desse cara, tá? Mas eu também posso ir direto aqui, tomar a derivada do R ponto. Então, se eu fizer essa derivada aqui, eu tenho que lembrar, fazer uma regra do produto, derivar esse, depois derivar esse. Depois aqui dentro vai ter a regra da cadeia, que é dessa, que a gente acabou de fazer essa derivada aqui. Então, é muito mais simples, né? Ao invés de toda vez que a gente for trabalhar um problema, escrever em coordenadas cartesianas, trabalhar com esses dois pedaços, eu lembrar que a derivada do versor R dá o θ. Então, ou seja, eu vim direto para cá e aí eu faço essa conta. Olha, o V, isso aqui é uma regra do produto, então vai dar dr dt na direção radial, mais o R d versor R dt. Então, fica muito mais fácil eu trabalhar com esses caras e saber quanto vale essa derivada. Né? Isso aqui se é um movimento que tem um raio variando, essa aqui dá a informação a respeito da variação do raio, ou seja, né, você tem a direção radial aqui, se há uma variação dela, essa variação vai apontar na direção radial, é o que está sendo dito aqui. E se tem uma variação de ângulo, expressa em termos de θ ponto, né, a variação no arco, né, se você varia o ângulo aqui, se eu quero saber quanto variou em termos de comprimento de arco, o comprimento do arco é sempre R vezes a variação do ângulo, que é esse R, agora falando a taxa de variação, então fica R θ ponto. E em que direção que ele aponta? Na direção perpendicular à direção radial. Tá ok? Então, isso são coordenadas polares, a única coisa que faltou demonstrar é por que esse símbolo aqui realmente aponta na direção que é dada por esse problema, que é o que a gente vai fazer no próximo slide, tá? É o que está aqui. Então, como é que eu faço isso? Né? Aqui eu não fiz, eu vou escrevendo então o meu R, né? Ele era cosseno, meu R versor, desculpa. Vamos tratar em termos de versor aqui. Meu R versor era cosseno θ I mais seno θ J. Então, vamos supor aqui que esse cara aqui é um versor. Esse aqui, esse está apontando aqui, eu pus o desenho aqui, ficou meio estranho, mas esse aqui é o meu versor R, tá? Esse cara é a mesma coisa que esse, ficou meio desproporcional, né? Vamos mostrar aqui, nesse exemplo, tá? Que o versor θ, tá? Ele é dado por menos seno θ I mais cosseno θ J. A maneira de demonstrar isso pega esse ângulo aqui, né? E coloca aqui. Faz o que a gente fala de um transporte paralelo, né? Pega esse ângulo aqui, ele vai aparecer aqui, tá?
Então, só que, né, por construção, isso aqui é a direção horizontal e isso aqui é a direção vertical. Portanto, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é 90 menos θ, por construção. Só que também por construção, né, esse ângulo, a gente assumiu isso, né, que esses dois versores aqui, eles também são perpendiculares. Portanto, esse ângulo grandão aqui também é 90 graus. Assim, né, esse ângulo aqui, se eu estender esse cara para ficar melhorzinho, esse ângulo aqui também é θ. Então, agora eu tenho, né, se eu for fazer um desenho, eu estou assim, né, eu tenho x e y, e eu tenho um versor, que é esse versor θ, que a única coisa que eu usei de informação é que ele é perpendicular ao versor R. Foi a única informação que eu usei. Mas por causa disso, eu sei que esse ângulo aqui vale θ também. Aí é só calcular como é que eu escrevo esse versor θ em termos das coordenadas das direções I e J. Então, de novo, você tem aqui um triângulo retângulo, tá? Aqui está 90 graus, né? E aí, então, esse tamanho aqui vai estar associado com um seno, e o módulo é 1, porque é um versor. Só que ele aponta na direção, para dar certo isso, ele tem que apontar nessa direção, que é menos I. Então, esse versor θ vai surgindo aqui, a componente x dele é menos seno θ, e isso aponta na direção I. Ou, outra maneira de dizer, é seno θ, esse tamanho aqui, porque esse raio vale 1, porque ele é um versor, e ele aponta na direção menos, se a direção I está para cá, ele aponta na direção menos I, é isso que está sendo dado aqui, né? E na direção J, eu vou ter agora o cosseno. Na direção J. Ok? Então, é isso que a gente tem. Eu vou fazer para não ter que... Vou só fechar aqui e começar de novo. Tá. Então, é isso que a gente tem. Dois novos versores que eu acabei de fazer. O versor R, que é o cosseno θi, mais seno θj. E o versor θ, que é menos seno θi, mais cosseno θj. Certo? E faltou fazer o chapéuzinho aqui, né? Esqueci. Para dizer que ele é um versor. Tá? E com as seguintes propriedades. A derivada do versor R aponta na direção do θ. E a derivada do versor θ, se vocês fizerem a conta aqui do mesmo jeito, vocês vão ver que aponta na direção de menos R. Tá? E aí a gente encerra coordenadas polares. Falta falar de coordenadas cilíndricas. O que são coordenadas cilíndricas? Aquele exemplo que a gente usou do videozinho do menino rodando. Então, o movimento, se eu quiser, por exemplo, dizer que o meu sistema de coordenadas, né, os meus eixos começam, por exemplo, no solo, e esse aluno está a uma certa altura, né, eu vou ter um movimento num plano que está a uma certa altura. Então, além da informação a respeito do x e y que acontece naquele plano, eu coloco uma terceira dimensão, né, que é o quanto é a altura, o quanto ele se afasta do chão, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui quando a gente fala de coordenadas cilíndricas. Você continua tendo um movimento num plano, mas agora esse plano está a uma certa altura. Então, pensa aqui como se fosse aquela bolinha fazendo o movimento do vídeo a uma certa altura. Né? Então, o que eu tenho aqui? Que é o que vocês podem olhar por aqui ou por aqui. Tá? Então, você tem, para representar esse movimento, né? Você tem um recorte, que é o recorte Z constante, plano Z igual a constante, tá? Que você pode... Se ele é constante, eu posso pegar esse eixo por aqui em cima e dizer que ele é zero, né? Ou então fazer a representação levando em conta essa altura, né? Que aí o que você faz? Pensa que se você tivesse um movimento circular, ele estaria acontecendo aqui nesse plano. Esse cara é um plano nessa superfície, uma superfície qualquer. Então aqui você tem o X, o Y. E agora, por isso que eu diferenciei o Rzinho do Rzão, porque agora o meu Rzão, né, esse Rzinho nesse desenho aqui, ele não é o vetor, não é o módulo do vetor posição, porque o vetor posição está aqui. Vamos pôr de Rzão para identificar ele. Então, esse Rzinho que está aparecendo na conta ali, né, ele é a soma de X e Y,
esse Rzinho aqui, ó, ele é a soma de x e y com y, j. Então, é a soma no plano onde o movimento está acontecendo, mas ele não é o vetor posição se eu tiver uma certa altura. Então, se o movimento, no plano, desculpa, no plano, aí você tem que deslocar a altura, né? Você desloca essa altura aqui. Então, no raio, o movimento acontece, por exemplo, nessa circunferência aqui, mas essa circunferência, como é uma circunferência com z constante, ela é equivalente a essa daqui. Então, você descreve aqui o xi mais yj, e depois você desloca a altura que te interessa aqui, que é essa altura aqui. Isso que a gente chama de coordenadas cilíndricas, que eu escrevo aqui, olha, xi mais yj, que no nosso desenho era o r na direção, agora essa direção radial é lá no plano xy só, não é no movimento inteiro, né? E mais o z na direção k, tá? Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, é o r na direção radial, essa direção radial está aqui no plano, que é a mesma coisa que dizer que é esse